pessoal! Como eu falei no último vídeo, o Hegel foi percussor do marxismo. Então hoje eu trouxe para vocês o materialismo histórico de Karl Marx. Karl Marx nasceu no dia 5 de maio de 1818 em Trier, na Renânia, localizada ao sul da Prússia. Seu pai foi um judeu, advogado e conselheiro de justiça, porém ele foi perseguido pelo absolutismo do Guilherme III. Karl Marx estudou Direito na Universidade de Bonn, mas ele acabou transferindo para Filosofia na Universidade de Berlim. Foi aí que ele conheceu as obras de Hegel e se juntou aos hegelianos de esquerda, um movimento preocupado com as questões sociais e propunha transformações na burguesia alemã. A filosofia de Karl Marx ficou conhecida como materialismo histórico e dialético, devido a essa influência das obras do Hegel. Porém, Karl Marx critica a percepção de Hegel de que a realidade é uma exteriorização do espírito. Karl Marx vai situar a dialética hegeliana em um fundamento materialista e não metafísico. Esse materialismo do Karl Marx tem como ideia inicial, ponto de partida do raciocínio dele, é o ser humano, pois o ser humano é empiricamente observável. Para ele não existe natureza humana além da história, do tempo e da sociedade. Para o Karl Marx, a essência do ser humano é ser social e histórico. Então, a diferença entre Marx e Hegel é que Hegel fala que a realidade é uma autoprodução do espírito ou razão, enquanto que para Marx, os seres humanos são a única hipótese válida de investigação da realidade, com a nossa vida em sociedade e nossos meios para a sobrevivência. Na obra Manuscritos Econômico-Filosóficos, o Karl Marx vai nos apresentar sua crítica a Hegel. Ele conclui que o Hegel usa a natureza e os seres humanos como um predicado do espírito, e ele fala sobre dois erros do Hegel. O primeiro erro foi considerar a realidade como uma autoprodução do espírito. E o segundo erro foi colocar os seres humanos apenas como um produto do espírito, que pode desprezar as suas relações sociais, econômicas, culturais e políticas. Os seres humanos e as suas relações sociais são o fundamento das pesquisas filosóficas de Karl Marx. Para ele, o conhecimento deve investigar o devir histórico da humanidade, porque para o Marx a dialética é a história da humanidade e não do espírito. Para a gente falar sobre o materialismo histórico e dialético de Karl Marx, a gente tem que falar sobre o diferencial do ser humano comparado aos outros animais. Porque o ser humano pode ser diferenciado por causa da sua religião, da sua consciência, mas o que realmente difere o ser humano é o trabalho, porque para sobreviver o ser humano precisa interferir na natureza e ele só consegue interferir por meio do seu trabalho. O trabalho humano é definido como uma atividade consciente, que vai utilizar ferramentas que os próprios seres humanos fazem. Então, por meio do trabalho, a gente consegue elaborar um mundo totalmente original devido a essa transformação da natureza. E para que a gente consiga fazer o trabalho, a gente precisa dos meios de produção, que são, por exemplo, a terra, as ferramentas e as máquinas. Marx chama de relações de trabalho ou relações sociais de produção a forma que o ser humano se apropria dos meios de produção e se associa à sua atividade. Dentro dessas relações de trabalho vai existir as forças produtivas, que é a junção da tecnologia criada por uma sociedade e a técnica que o trabalhador utiliza para transformar a natureza. Para Karl Marx, a forma que as primeiras sociedades
se organizavam era de acordo com o comunismo primitivo. As pessoas se organizavam livremente, tinha a caça, a pesca, a agricultura. O trabalho era dividido de acordo com o sexo, os meios de produção eram comunitários e a economia que excedia era destinada a finalidades da sociedade. Esse comunismo primitivo, ele vai se modificando com o surgimento da propriedade privada dos meios de produção, com a divisão social do trabalho e com o desenvolvimento das forças produtivas. Então, a sociedade passa a ser dividida entre aqueles que são donos dos meios de produção e os que não são. Com o fim desse comunismo primitivo, a trajetória da história é marcada por diversos modos de produção. O que é esse modo de produção? É a junção das forças produtivas com as relações de trabalho, ou seja, é como uma sociedade produz, utiliza e distribui seus bens e serviços. O modo de produção é classificado de acordo com 3 coisas. A primeira coisa são os meios de produção, se eles são privados, estatais ou comunitários. O segundo são as relações de trabalho, se é o trabalho assalariado ou escravo, servil. E o último são as forças produtivas. A gente pode citar como modo de produção o asiático, o capitalista, o feudal, o escravista, o aristocrata. E as obras de Marx vão falar de um modo de produção específico, que é o capitalista, observando as suas contradições. Nessa sociedade dividida entre aqueles que são proprietários e os que não são proprietários, surge a alienação do trabalho, que é quando aquele serviço se torna estranho para o trabalhador e ele não se reconhece mais naquela atividade. Nas produções capitalistas, as mercadorias parecem adquirir características superiores aos próprios seres humanos que as produziram. É o que Karl Marx chama de fetichismo da mercadoria, que nada mais é a transformação de valor econômico em algo que os seres humanos realmente acreditam ter algum valor. Ou seja, é a transformação de aspectos subjetivos nos objetos. Quando ocorre a alienação do trabalho, o ser humano não se reconhece mais no seu trabalho, nem em si e nem no outro ser humano. Isso vai proporcionar que a sociedade se divide em classes sociais e cada classe social vai ter a sua consciência de realidade, seus valores, seus hábitos, seus interesses, os seus costumes e sua visão de mundo. No entanto, a classe dominante, que é formada por aqueles que são donos dos meios de produção, vão confundir essa consciência das outras classes. Eles vão criar uma visão distorcida da realidade, fundamentada no jeito que a classe dominante explica, pensa e sente a organização social. É o que Karl Marx chama de ideologia. A ideologia, então, é uma falsa realidade com uma falsa noção de justiça presente nas relações sociais, mas o que existe mesmo é a exploração da classe dominante sobre os trabalhadores. Então, é a ideologia que mantém as estruturas socioeconômicas em vigor, porque a classe dominante vai controlar a circulação e a geração de ideias. Então, o pensamento da classe dominante se torna dominante. Na visão de Karl Marx, o Estado nada mais é do que um mero instrumento da classe dominante, já que eles possuem os meios para impor seus interesses políticos. Então, o Estado se torna uma ditadura da burguesia, que juntamente com a ideologia, a burguesia consegue manter o seu domínio. O Estado e a ideologia
não são capazes de aguentar uma transformação da força produtiva. Então, se houver um confronto entre as classes sociais, eles não vão resistir. É aí que fica explícito o que é o materialismo histórico e dialético de Karl Marx. A classe dominante, com seu interesse de manter o seu domínio, representa a tese. As classes dominadas com seus ideais revolucionários seria a antítese, e o confronto, a luta entre essas duas classes seria a síntese, que vai ocasionar um novo modo de produção, onde as classes dominadas vão assumir o poder. Um momento caracterizado pela pobreza da classe dominada e concentração de riqueza da classe dominante é um momento ideal dos trabalhadores assalariados conseguirem desenvolverem a consciência de classe. E essa consciência de classe vai possibilitar o que o filósofo chama de revolução proletária. Com essa revolução proletária surge uma sociedade que não vai existir classe social e os meios de produção vão ter propriedade social. Nessa sociedade socialista vai existir a ditadura do proletariado, que nada mais é que os trabalhadores que vão ter poder e eles vão ter uma missão, que é reorganizar a economia de modo que eles removam toda a cultura capitalista, que vai continuar existindo por um tempo, mas que com a ditadura do proletariado, ela vai ser removida de toda a sociedade. Só que o materialismo não termina aí, porque a sociedade socialista não é o fim para o qual caminha a humanidade, e sim uma via para o comunismo. Quando a sociedade socialista consegue remover toda aquela herança capitalista, eles removem também a ideologia e o Estado, já que os dois eram uma forma da classe dominante manter o seu domínio. E no comunismo não existe classe social. O comunismo é caracterizado pela sua autogestão social. Os seres humanos desenvolvem a consciência de humanidade, eles superam aquele estado de alienação e se tornam livres. Esse então é o materialismo histórico e dialético de Karl Marx, e até sexta-feira com mais um vídeo de história aqui no canal.